Olá, turminha, tudo bem com vocês? Então, hoje, quinta-feira, né? Vamos ter aula de ciências, né? Como está no nosso cronograma. Já estamos aí quase terminando a semana e nosso conteúdo de ciências continua o mesmo. Nós estamos trabalhando sobre a água e desde o capítulo, né? Desde o começo do capítulo, a gente viu sobre as características da água, a gente viu sobre as propriedades da água, solubilidade, tensão superficial. Vocês lembram dos 3 Is da água? Incolor, insípida, inodora, né? Não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, não tem cheiro. Solubilidade, a água como solvente universal, várias substâncias se dissolvem na água. A tensão superficial, que vocês não estão enxergando, né? De o objeto ficar paradinho bem em cima da água. A gente viu a experiência do talco, né? Que a água ela consegue segurar. A gente viu sobre o ciclo, mudança de estados físicos da água. Muitas informações. A vegetação nós vimos também, certo? Na semana passada a gente viu sobre esse assunto, onde eu mostrei o RA, né, da plantinha lá para vocês. Também fizemos essas atividades na aula passada, essas aqui na apostila, essas aqui tem umas perguntinhas, quem não buscou ainda tá lá para buscar no colégio, tá? Já era para ter feito essas perguntinhas aqui. Eu separei uma folhinha, vocês vão responder sobre as perguntas aqui e colam no caderno depois, tá? E hoje a gente vai falar sobre a água, nosso dia a dia, os usos da água, enfim, como a água é importante para nós, né? Nós usamos em várias coisas e sem água a gente também não existiria, não tem vida, né? Então vamos ler esses textinhos, depois eu mostro para vocês os códigos, tá? Os QR Codes. Então, a água em nosso dia a dia. Apesar de muitas vezes não percebermos, inúmeras atividades do nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade da água. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável, ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água para a população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas e a consequente manutenção do ciclo da água são essenciais. Então, lembra que a gente viu na semana passada a importância das matas, aquelas matas ciliares, que são as matas que ficam bem perto dos rios, as florestas, como a gente às vezes não dá importância e elas são importantes sim para o ciclo da água e para que a água tenha o abastecimento dos mananciais, certo? Senão falta água para nós. Os mananciais são fontes de água usadas para abastecer as populações, como rios, lagos, aquíferos e represas. Aqui nós temos uma foto da estação de tratamento de água em São José do Rio Preto, São Paulo, ok? Então, antes da gente continuar, eu vou mostrar para vocês um vídeo desse QR Code aqui. Eu deixei aberto, vamos ver se eu preciso abrir de novo. Que fala sobre o tratamento da água, tá? Eu vou virar aqui para vocês poderem enxergar melhor. E aumentar o volume, tá no último já. Opa! Tá difícil aqui de virar. Ah, não, eu quero que fique maior só. Gente, aí. Tratamento de água. Você sabe como a água chega até a sua casa? Para retirar a água do rio e distribuí-la, a empresa ou companhia responsável por este serviço precisa realizar vários procedimentos. As fontes de água podem ser rios, lagos, represas e lençóis freáticos e devem estar em locais protegidos, longe
longe de possíveis focos de contaminação. Na captação, a água é retirada do rio e levada para a estação de tratamento. Na estação de tratamento, a água passa por vários filtros e processos químicos para eliminar suas impurezas. Para eliminar os micro-organismos causadores de doenças, é adicionado cloro e também flúor, que ajuda no combate à cárie. Por meio de encanamentos, a água tratada segue para reservatórios, onde é armazenada e distribuída para residências, comércios e indústrias. A água usada e descartada com resíduos forma o esgoto, que é levado à estação de tratamento, onde passa por vários processos de remoção de poluentes. Após o tratamento, a água é devolvida ao rio. Muito bem. Então, aqui a gente viu esse processo, né? Da água, das estações de tratamento, até chegar às nossas casas. Depois, quando ela vai para o rio, né, ela volta para o rio. Muito bem. Então, aqui a gente vai conhecer uma forma diferente de armazenar a água da chuva. E aí também vou mostrar para vocês um QR Code, tá? A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens, dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas, que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago, de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea, né? Ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Então, aqui nós temos um exemplo de cisterna. Ó. A água da chuva é captada no telhado da casa, levada por encanamentos ali, pelas calhas, né? Até o interior da cisterna, onde fica armazenada. Então, aqui nesse outro QR Code, a gente pode ver esse... Vou só fechar aqui. Esse funcionamento, ó, de como acontecem essas cisternas. Então, como funciona a captação e armazenamento da água da chuva? A gente aperta aqui. Número 1, tá bem pequenininho. A chuva cai sobre o telhado da casa. Tá vendo a setinha aqui? Agora tá no número 2. A água desce. Não deu tempo de ler. De novo. A água cai sobre o telhado da casa. 2. A água desce para as calhas, que redirecionam para as cisternas. Então, aqui a calha, ó, cai do telhado e vem para a cisterna. Voltou pro 2. Vamos esperar ele ir sozinho. Então, cai do telhado, o telhado vai para a calha e a calha vão redirecionar a água para a cisterna. 3. É na cisterna que a água da chuva fica armazenada. Tá vendo? Igual nós temos a imagem aqui. 4. A água da cisterna pode ser utilizada para lavar áreas externas, irrigar jardins, hortas, abastecer vasos sanitários. Então, eles utilizam essa água, que fica armazenada aqui na cisterna, para lavar áreas externas, regar as plantas, utilizam no vaso sanitário também, né? Então, são águas que são aproveitadas, não tem desperdício aqui. Usos da água. Vocês já pararam para pensar que tudo que é fabricado, feito, é usado água na sua produção? E essa quantidade, gente, é bem assustadora. Vamos olhar? Usos da água. Ao carregar a bateria do celular ou assistir a televisão, você está utilizando um recurso originado da água. Sabia disso? Isso porque no Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Nas usinas, a água de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. Além de estar envolvida em atividades que exigem o seu uso direto, como tomar banho e cozinhar,
A água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e automóveis. Observe no gráfico a porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades. Aqui a gente tem um exemplo de hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins. E nós temos também a nossa hidrelétrica paranaense, né? De Iguaçu lá. Então, vocês podem... não sei se alguém já conheceu, já foi para Foz, já viu a hidrelétrica. É bem bonita, né? Bem interessante. Grandão, assim, né? As turbinas bem grandão. Total de água consumida. Então, aqui nós temos irrigação. Então, quanto de água é usado na irrigação das plantas, das vegetações? 68,4%, aqui no caso da agricultura, né? Mineração, 0,8%. Abastecimento urbano, 8,6%. Abastecimento rural, 2,4%. A indústria utiliza 8,8% de água. Termoelétricas, 0,2%. E abastecimento animal, 10,8% da água, certo? Do nosso país, né? Utilizada nesses lugares. No gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso de água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que eles também se desperdiça água usada em sua produção. Então, quando a gente deixa a comida no prato, desperdiça alimento, joga fora, nós também estamos jogando fora a água, né? Por quê? Porque para produzir carne, para produzir os vegetais, é utilizada bastante água, né? Então, quando a gente joga fora, desperdiça, a gente também está desperdiçando água, tá? Todos devem colaborar para economizar água, pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas pode fazer a diferença. Então, se cada um fizer a sua parte, já vai fazer uma enorme diferença. O problema é que a gente que não se importa, né? Mas nós, que temos esse conhecimento, devemos fazer a nossa parte. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características de seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída ou ocorre diminuição das chuvas e do volume de água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. Então, a gente já havia falado sobre isso, né? Se tem ali um ecossistema, como um lago ou rio, e acontece desse lago secar, o que acontece com o ecossistema ali, os animais, a vegetação, acaba morrendo também, porque só tem vida onde tem água, né? Então, a nossa parte é ajudar na preservação, né, de todos os ecossistemas. Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar e da água, da presença de alimento, etc. Portanto, se um lago como o da imagem for poluído, os organismos que habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Então, já que a gente tem tão pouca água doce disponível para o nosso uso, e se a gente ficar poluindo, como que a gente vai consumir? É impossível, né? Então, tanto para nosso uso, mas também para os animais e para as plantas que dependem desse ecossistema. Preservação da água. A água é um recurso natural indispensável à vida, certo? No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos d'água. Para preservar a água e o ambiente, algumas medidas podem ser adotadas, evitando a poluição e o desperdício desse recurso tão importante. Conheça algumas delas. Então, aqui é a forma que a gente pode fazer para preservar a nossa água, certo? Tratamento de esgoto. Após seu uso nas casas para dar descarga, lavar louça, tomar banho e diversos outros fins, a água fica suja, certo? E deve ser encaminhada para as estações de tratamento de esgoto
antes de retornar ao ambiente. Então, toda essa água que nós utilizamos, que vai para o ralo, ela é tratada para poder voltar para o rio, para os rios e tudo mais, corpos d'água. Entretanto, no Brasil, apenas cerca de 40% da população é atendida pela rede de coleta e tratamento de esgoto. Já pararam para pensar nisso? Nem todo mundo tem saneamento básico e tem essa parte de coleta e tratamento de esgoto. O restante é despejado diretamente nos rios, olha só. Córregos, mar e outros corpos d'água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. Então, quando tem, né, uma cidade, um bairro que não tem essa coleta, esse tratamento de esgoto, a água que vai do ralo vai direto para o rio. E como é uma água suja, contaminada, o que acontece com aquele rio? Mar, etc., fica contaminado e poluído também. Aqui tem fotos de estação de tratamento de esgoto e esgoto sem tratamento sendo despejado no rio. Né? Então, uma água que poderia ser reutilizada novamente acaba que é despejado no rio e polui todo o rio que iríamos usar, né? Reuso. Então, reutilizar a água. A água que passa pelas estações de tratamento de esgoto pode ser utilizada nas atividades em que a água não precise ser potável, como regar as plantas, lavar as ruas, né? O reuso de água também pode ser utilizado em casa. Então, uma ideia boa é sempre utilizar a máquina de lavar. Eu faço isso, a água de lavar despeja muita água. Eu sempre deixo um balde e fico ali cuidando, né? Eu, às vezes deixo um balde grandão quando eu não tô em casa. A água fica ali e quando eu quero lavar a calçada, lavar lá fora, a garagem, eu acabo usando essa água da máquina de lavar. É uma forma de reuso, né? Estou fazendo a minha parte, é pouquinho que eu faço, mas já é alguma coisa. Então, se cada um de nós também reutilizarmos essa água, porque é tanta água que a máquina de lavar elimina que dá dó de desperdiçar. E é uma água que pode ser utilizada para... Não precisa ser potável, né? Para limpar o chão. Eu posso usar essa água da máquina de lavar, certo? Evitar o uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos na agricultura pode contaminar tanto a água de rios e lagos quanto a água de reservas subterrâneas. Por isso, evitar o uso de agrotóxicos procurando alternativas para o controle de pragas é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e a saúde dos seres vivos, inclusive dos seres humanos, né? Então, quando a gente come verdura, fruta com agrotóxicos, isso prejudica a nossa saúde. A gente sempre tem que fazer uma higienização correta para eliminar e evitar esse uso, né? Quem faz as plantações sempre evitando. Aqui tem a água de reuso, ó. Em muitas cidades, a água não potável vinda das estações de tratamento de esgoto é usada para regar plantas e manter a limpeza pública. As joaninhas comem pulgões que atacam as plantações. O uso de inimigas naturais no combate às pragas é um modo eficiente de reduzir e evitar o uso de agrotóxicos. Então, por que eles usam os agrotóxicos? Para evitar essas pragas. Mas a gente tem os ataques naturais, né? No caso da joaninha, que ela come esses pulgões que estragam as plantações. Mais algumas formas aí da gente preservar. Evitar o derramamento de óleo e outros produtos em rios e oceanos. Quando derramado no mar, o óleo pode causar a poluição de uma imensa quantidade de água. A gente já viu várias vezes na televisão, né? Óleo no mar, o que acontece com os peixes, com a praia. É terrível, né? Por isso, as indústrias e os navios devem tomar todos os cuidados necessários para evitar esse tipo de acidente. Em casa, nós também podemos ajudar, não jogando o óleo usado no ralo da pia. Ele deve ser armazenado em uma garrafas PET e levado até um posto de reciclagem. Então, quando você come alguma coisa com óleo, principalmente a mãe, né, pai de vocês, quando faz fritura, é importante que não jogue o óleo direto na pia, no ralo da pia da cozinha. Sempre armazena esse óleo usado numa garrafa que alguém vai utilizar esse óleo para alguma coisa. Se a gente joga ali diretamente, não é difícil depois da gente limpar, né? Fica na água isso aqui. Então, tem muitos lugares que tem esses depósitos, né? Locais de reciclagem que pegam. Então, se informem na cidade de Siqueira, ver se existe algum posto de coleta para levar esses óleos de cozinha, tá bom?
Reciclagem e destinação adequada. A reciclagem diminui o uso de recursos naturais, como a água, na fabricação de produtos. Assim, é importante separar os resíduos que podem ser reciclados, descartando-os corretamente nas lixeiras adequadas. O lixo orgânico deve ser levado para aterros sanitários, em que o solo e as reservas de água subterrânea não são contaminados. Então, vocês conhecem as lixeirinhas, cada uma tem um tipo de lixo exclusivo. Alguns desses aqui, se a gente jogar corretamente, eles vão ter um destino certo. A reciclagem, né? Papel, vidro, metal, plástico, né? E o marronzinho é o do orgânico, né? Que não tem como reciclar, que é papel higiênico, papel guardanapo, usado, restos de comida, são tudo orgânicos, né? Então, esses lixos orgânicos são levados para os aterros. O que acontece é que a gente vê nos aterros cheio de outros lixos, como metal, vidro, papel, plástico, que poderiam ser levados para uma reciclagem, né? Então, a importância de separar na nossa casa e também nas lixeiras é fundamental. Bom, os solos dos aterros sanitários, eles são impermeabilizados, então eles impedem que os resíduos, né, de poluição contaminem o solo, tá bom? Economia de água. Atitudes como lavar o carro com balde em vez de mangueira, consertar vazamentos e aguardar acumular roupa suficiente para encher a máquina de lavar antes de usá-la são muito úteis para economizar água em casa. No entanto, é fundamental que todos os setores, como a agropecuária e a indústria, colaborem com o uso consciente. Então, juntar roupa para lavar, a gente já conversou sobre isso, né? Sobre lavar o carro com balde, não usar mangueira, né? E a irrigação por gatejamento para cultivar plantas é um método que economiza água. O reuso da água da máquina de lavar para limpar o quintal, né? Como eu faço, ou o banheiro, é uma maneira de economizar a água em casa. Nós temos aqui um QR Code também. Vamos abrir. E já estamos concluindo a nossa aula, viu, pessoal? Ficou longa por causa dos assuntos, né? E a atividade a gente vai fazer só essa aqui. Deixa eu abrir esse código. Vamos ver o que é. Pessoal, então nesse QR Code aqui, vou pedir para vocês abrirem na casa de vocês, porque é um jogo da economia da água. O que você sabe sobre a economia da água no dia a dia? Então você vai começar, você vai jogar conforme as informações você vai marcando, tá? O que você sabe. Algumas você vai chutar, outras você vai... E ele vai dando a resposta certa, tá bom? Aí você vai jogando. Aí vai as perguntas, ok? Bem legal. Então façam esse jogo. Depois me contem quantas perguntas vocês conseguiram acertar. Para terminar a nossa aula, então, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício como tarefa, tá? A gente já leu bastante, conversou bastante. Então, aqui vocês têm que identificar nessa imagem aqui as etapas do ciclo da água e os usos que fazemos desse recurso. Tá, então nós temos abastecimento rural. Qual aqui é o abastecimento rural? Procura evaporação, então também tem os ciclos da água que fazem parte aqui. Precipitação, lazer, condensação, irrigação, abastecimento urbano, indústria, geração de energia, mineração, abastecimento animal. Então vocês vão olhar o número de cada uma dessas e vai ver qual imagem se relaciona e vai pôr um númerozinho aqui, tá bom? Então, para hoje, nossa aula de ciências é só isso, senão vai ficar muito longa, né? E a gente se encontra na próxima aula, tá bom? E aí, no momento da aula viva, a gente faz a correção. Tá bom, galerinha? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.